Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, nossa grande parceira aqui no nosso podcast, a Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E você pode nos acompanhar aqui no canal do YouTube, também no Spotify e nos seguir lá no Instagram Fala Gol Podcast. Segue a gente lá, que a gente coloca sempre alguns cortes dos nossos episódios. E hoje nós temos o prazer de receber mais uma pediatra, a doutora Adila Mendes. Não é isso? Tudo bom, né, doutora? Tudo bem. Graças a Deus. Vamos falar de um tema não tão agradável, mas que precisa ser dito, né, doutora? Precisa ser conversado, que é os primeiros socorros em crianças. Né? Primeiros socorros em crianças. Como os pais devem agir, os profissionais também devem agir em primeiros socorros com crianças. Doutora, muito obrigado pela sua presença e vamos já começar aqui com esse tema um pouco chato da gente conversar, mas espinhoso, importante. né? Mais espinhoso, necessário. mas necessário. Eu que agradeço, realmente fiquei muito feliz com o convite, estar aqui e aproveitar esse espaço para trazer um pouco desse tema que é espinhoso, mas é necessário a gente saber para poder agir bem, né? Claro. Essa questão dos acidentes em casa, o primeiro atendimento, a primeira coisa que você faz ali em casa e tudo, muitas vezes é o que determina a criança ir bem ou ter alguma piora depois, né? Eu imagino. Então, e assim, às vezes na hora do aperreio, realmente a mente bloqueia, você vem o emocional toma de conta e às vezes acaba que paralisando, né? E se a gente já vem sem o conhecimento, e aí vem a questão emocional, aí realmente a gente não consegue conduzir bem, né? E o problema que eu vejo em relação a crianças é porque nem tudo que acontece com criança você sabe, né? Eu imagino assim, porque um adulto, se tá sentindo alguma coisa, se tá com algum problema, ele consegue meio que identificar, ó, tô com dor aqui na barriga, ó, tô com dor aqui no peito e tudo. Então, ele mesmo, ele já tem uma noção se aquilo é sério, né? Sim, Ele sim. consegue se diagnosticar, Avaliar, se avaliar, exato, se autoavaliar assim a criança não. Não. Né? A gente não, principalmente quanto menos idade ela tem, menos comunicação verbal ela tem, mais a gente não consegue identificar. Então, vamos aqui por partes. Em que momento se torna, vamos dizer, uma emergência? Né? Porque a criança tem dor de barriga, a criança tem cólica, a criança chora, né? Criança, principalmente os mais bebezinhos ali, nessa fase mais de recém-nascido e os anos iniciais ali da infância, o que é que pode levar a ser uma emergência que precisa os pais terem que assumir ali os primeiros socorros? Tá, assim, tem diversas coisas nesse período, né, que realmente, como você falou, é muito difícil, às vezes, para a família, com essas coisas novas, né, do recém-nascido, definir bem até em que momento é o momento da emergência, em que momento é o momento de posso fazer alguma coisa em casa, Sim. Né? Uma coisa que é muito importante é você ter seu pediatra, né, isso é uma coisa que eu sempre falo para os familiares e tudo, ter um pediatra de referência, porque quando você passa por alguma intercorrência, alguma dúvida, primeira coisa é você tirar a dúvida com o seu pediatra. Isso aqui pode ser normal? Porque tem muitas coisas da infância que são esperadas, né? São normais naquele período. Então, isso aqui pode ser normal? Eu posso observar? Quando que chegou o momento de eu não observar e levar na emergência, né? São diversas situações, né? A febre que está durando mais de 72 horas e não veio com nenhum outro sintoma junto, né? O paciente que está com dificuldade de se alimentar. Mais de 72 horas. 72 horas, 3 dias de febre. Já se torna uma emergência. Isso. E isso em crianças maiores de 36 meses, né? Certo. Nas crianças menores de 30 dias, neonato, primeira febre, emergência. Eu não tenho porque ela tem uma febre, né? Exatamente. Menor na período neonatal, menor de 30 dias, emergência, porque o risco de ter uma infecção neonatal e ser uma coisa mais grave, porque o recém-nascido, ele não apresenta sintomas muito clássicos, assim, às vezes é uma febre e tá um pouquinho mole, ou tá sem querer mamar, aquele RN que não tá indo muito bem, e às vezes é uma infecção séria na corrente sanguínea, às vezes pode ser coisas mais complicadas que exigem
inclusive internação. Se a gente realmente avaliar aquela criança, ver alguma coisa de alterada e tudo, muitas vezes esse recém-nascido acaba ficando internado mesmo, certo? Sim. Esse período dos 30 dias. Aí dos 30 dias aos 36 meses varia um pouco de acordo com o calendário vacinal, alguns fatores de risco daquela criança ter uma infecção grave ou não, certo? E aí nos maiores de 36 meses, que dá 3 anos, né? 2, 3 anos, aí é que a gente tem esse período aí de observação, os 3 dias, a partir de 3 dias, se ele tiver realmente mantendo febre, ou antes disso, se tiver sinais de alarme. Aquela criança que está muito prostrada, muito hipoativa, muito largadinha, né? A criança que não está conseguindo se alimentar, vômitos persistentes que a criança não consegue se alimentar, certo? E aí, então, são essas situações que você observa quando a criança, por exemplo, normalmente a criança é ativa, e aí começa a ficar muito calminha, muito paradinha, Isso. não se alimenta direito, começa a vomitar, isso daí. Porque realmente é difícil você entender o que é, né? Isso principalmente fora da febre, porque assim, durante a febre, na hora que a criança está com febre, tem criança que fica, né, bem agitada, correndo para cima e para Mesmo com baixo, febre, né? mesmo com febre. Sim. Tem criança que já fica bem molinha na hora da febre, e isso é uma coisa que pode acontecer. Inclusive, o Sim. recomendado é a gente medicar a criança com febre, essa que está mais desconfortável, que está mais molinha. A criança que está com febre está Muito. não é nem obrigatório você medicar, né? Porque a febre, ela é um mecanismo de defesa do corpo. Muitas mães têm medo da febre, né? Assim, começou a febre, já tá correndo com o menino pronto-socorro e tudo. Mas a febre, ela é um mecanismo de defesa do corpo, entendeu? Então, assim, com o aquecimento do corpo, ele faz com que ajuda a destruir, né? As bactérias, vírus, enfim, aquela coisa que aquele agente invasor que tá chegando no corpo. Que interessante, porque a gente tem uma percepção que a febre é quando existe alguma coisa errada no corpo, e aí a consequência é a febre, né? Então a gente tem que Isso. investigar o porquê da febre. Isso. Mas no caso de crianças, não necessariamente é algo muito sério que está acontecendo. Pode ser uma reação natural do corpo, é isso? É uma reação à infecção. Realmente, assim, a febre é uma reação a alguma coisa que está acontecendo, de fato. Sim. Só que a gente não deve encarar ela como exatamente o vilão, né? Ela é uma manifestação. Se aquela infecção é uma infecção viral, simples, algo que o corpo dela vai conseguir dar conta, não há motivo para pânico e desespero, porque Sim. a febre ela é uma resposta do nosso sistema imunológico, certo? E na criança deve acontecer muito, né? Muito, Porque ela tá ali sempre mudando, sempre... Exato, nesse período ali dos 1 a 2 anos, quando tá começando o creche principalmente, a criança pode ter um quadro de infecção por mês e isso é normal. Normal. Então, assim, é basicamente saindo um entrando do outro. Por isso que quando você toma vacina, né? A criança toma vacina, algumas vacinas a criança fica com febre. Exato. Porque é o corpo reagindo àquele corpo é o contato estranho. que a vacina, né, tem vários tipos, mas você tem contato com um antígeno atenuado, né? Então, assim, a parte daquele vírus, da bactéria que tá lá, ou uma parte dele vive, enfim. Para criar o anticorpo. Para criar a imunidade. Então, a febre, ela é essa resposta à imunidade, né? Então, não precisa obrigatoriamente temê-la, né? Aí, até igual o dentinho, né? Também quando tá nascendo, isso, né? exato. Reações inflamatórias, de modo geral, podem desencadear a febre. E aí, a febre ela é, assim, um mecanismo de defesa. Então, quando tem aquela criança que tá com febre, mas tá virado na giraia, ali correndo pra cima e pra baixo, não obrigatoriamente a gente precisa medicar, porque aquela febre tá sendo um mecanismo de defesa, né? Um hiperaquecimento do corpo para tentar combater quem tá entrando ali de novo no corpo dela. Então, quando a gente trata aquela febre, a gente tá também bloqueando esse mecanismo. Mas se é uma febre que tá gerando desconforto na criança, a criança tá molinha, largada, tá só no sofá, não quer brincar, aí já é uma febre que eu tenho a obrigação de tratar pelo desconforto que tá gerando na criança, certo? Agora, aquela criança que fora da febre, passou a febre e ela ainda tá molinha, é essa criança que a gente tem que ficar mais preocupada, certo? É um dos sinais de alarme pra gente levar na emergência. Aí leva na emergência mesmo, né? Aí essa questão de não se alimentar, pode ser tanto pela hipoatividade, por estar molinho, mas também pode ser por vômitos, né? Vômitos incoercíveis, que não param atrás do outro. Agora, nesse período do ano, a gente tem muita virose gastrointestinal, né? Que o pessoal chama de virose da mosca, que a culpa não é da mosca. E
gera diarreia também, né? E aí essas duas coisas podem gerar desidratação, que é o sinal que a gente tem que estar atento, né? Aquela criança que tá com a boquinha muito seca, que chora, mas um choro sem lágrima, né? São sinais de alerta também pra gente levar. Por exemplo, a criança tá fazendo pouco xixi. Eu normalmente troco 8 fraldinhas. Hoje eu só troquei 2 fraldinhas. Tá Então, errado. tá errado. Então, avaliar esses sinais de desidratação também são indicativos de você procurar emergência. Emergência. Você falou, desculpe, doutor, bem rápido, da virose da mosca, que não é culpa da mosca. E não é mesmo? Não. Por que botaram o nome de mosca? Pois é, nesse período do ano a gente acaba tendo muita música circulando, né? Pela questão mesmo da época do ano. Mas o que acontece? A transmissão da gastroenterite, né? De pessoa a pessoa, ela acontece por meio das mãos, transmissão fecal-oral, que a gente chama, né? Então, assim, um indivíduo que está contaminado, está com a virose, vai ao banheiro, enfim, não limpa bem as mãos, toca em alguma superfície, toca num copo, prepara os alimentos, prepara a água, outra pessoa vai lá e pega e acaba transmitindo. Então, assim, tocar em superfícies contaminadas ou contato com alimento, água contaminada, é isso que transmite a gastroenterite que é a virose da aguda, mosca. que é a virose da mosca. Entendeu? E aí colocaram o nome da mosca, coitada. Ela ganhou aí de graça. Não pode nem se defender a pobre mosca. Mas talvez seja pelo fato da mosca andar de um canto em outro, né? Não sei. Aí talvez a pessoa deve ter ligado a isso, sim. Mas aí fecha o parêntese e voltando para a parte de procurar emergência. Então, quando sentir essa necessidade, assim, a criança tiver desidratada, né? Observar essa questão da lágrima, do xixi que está diminuindo, né? Isso, a boquinha, a boca, né? Se tem saliva e tudo. E aí levar para emergência. Para levar para emergência. Perfeito. E aí, doutor, sim, continue. Não, e assim, dentro dessa questão dos primeiros socorros, né? Sim. Identificar essas situações é um dos pontos. E tem muitas coisas que acontecem dentro de casa que a gente tem que saber também como tratar, como agir assim que acontecem, né? Assim, nesse período de 1 a 4 anos, mais ou menos, a principal causa de mortalidade ainda são essas infecções né? Principalmente as respiratórias, infecções de modo geral. A maior causa de mortalidade em criança... De 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos. É isso aí, mas as causas externas estão crescendo. E a partir dos 4, 5 anos, a principal são as causas externas. O que são as causas externas? São os acidentes domésticos. Puxa, entendeu? A gente teve uma conversa aqui sobre acidente, a gente até falou aqui antes. E é bem tenso mesmo. E aí, como é que como é que o pai reage, né? Exato, é uma coisa que preocupa muito, porque vem essa questão que eu falei, né, no início, do emocional, né, na hora do susto, você não ter o preparo teórico, nunca ter tido, né, nunca ter buscado nenhum conhecimento sobre aquilo. E aí, junto na hora, aquele susto do que aconteceu, seja um afogamento, uma queimadura, um choque, enfim, várias coisas, e você fica junta uma coisa com a outra e a família às vezes paralisa, né? E muitas vezes esse primeiro atendimento, assim, você tomar alguma atitude ali na hora, é o que pode mudar um desfecho de muito ruim para menos ruim, né? Então, assim, essa questão dos primeiros socorros, de você saber o que age nessas situações de maior gravidade, eu acho que é uma coisa que devia ser até, assim, matéria da escola, né? A gente ter menos coisas que a gente não usa muito na prática, e tem mais coisas que a gente usa na prática, né? Educação financeira, primeiros socorros, saúde. Então, assim, todo mundo saber como é que você faz uma reanimação cardiopulmonar, como é que você age diante de um afogamento. São muitas coisas, né? Porque realmente é como você falou, faz a diferença entre o positivo e o negativo, né? Exatamente, resultado positivo e negativo. Exatamente. Emergência, o próprio já diz, né? Então, assim, o tempo, ele é vida, o tempo é vida nesse momento, né? Então, assim, a gente agir rápido e tudo, é o que muitas vezes muda, né? Então, para os pais reconhecerem essas situações, né? O primeiro passo é a prevenção, né? Que estava começando, falaram bastante sobre essa questão de prevenção de acidentes, que eu acho que é, assim, o principal, como a gente acabei de falar, é a principal causa de mortalidade acima de 4, 5 anos. Então, mais do que a gente falar sobre qualquer outra coisa, a prevenção, antes de tudo, né? E aí, já que quando acontece, né, que são acidentes, não dá para prever, aquela coisa assim, bem, realmente, como todo mundo costuma falar, você tirou o olho 1 minuto, 1 segundo e a criança fez alguma coisa, né? Então, assim, isso é muito frequente, eu tenho amigas que têm filho nessa faixa etária aí, sempre contando, assim, das peripécias, né? Então, assim, aquela coisa que você não consegue estar controlando. Sempre. A doutora Francielza, que foi a que a gente conversou sobre acidentes em crianças, assim, eu lembro do resumo da ópera, né, da conversa toda, que ela falou, olha, supervisão.
É. A criança ela precisa estar sendo supervisionada o tempo todo. Exato. Pronto. Então, assim, quando você consegue supervisionar, você consegue realmente evitar morte, né? Você consegue evitar muita coisa, inclusive o óbito da criança, porque você está ali supervisionando. Porque os acidentes, eles acontecem por descuido de alguém que era para estar supervisionando. Infelizmente ninguém quer isso, mas infelizmente essa é a realidade. Porque se aquela criança tivesse tendo uma supervisão, não teria acontecido, né? Mas no caso de realmente essa prevenção não ter sido adequada, né? E aí entra, como você falou no início, o psicológico das pessoas que estão ali. Porque é muito, eu vou dizer, é praticamente impossível você ver seu filho, seu sobrinho, seu neto numa situação que você não tem um controle mais, né, porque já aconteceu, e você manter o controle emocional ali e tentar fazer da melhor forma possível para que dali para frente a coisa não se torne tão drástica, né? Exato. E aí como o que é que se pode fazer? Assim, qual é o primeiro passo, por exemplo, de uma criança? Eu sei que cada acidente Tem a sua tem conduta. a sua conduta, né? Então vamos tentar aqui falar de cada acidente, assim. Você disse que a partir dos 4 anos, 5, né? 4, 5 anos, a causa de morte é mais por causas externas, não é doença, não é nada externo. Então é muito sério, né? Então é muito sério. Claro que o ideal é ir para um atendimento médico, né? Isso é óbvio. Mas o intervalo entre você descobrir o ocorrido e levar para o médico, isso deve fazer muita diferença, né? Da conduta. Exato. Então vamos lá. Afogamento. Qual é a primeira reação que os pais, né, o cuidador deve ter com afogamento? Pronto. A primeira coisa do afogamento é falar que, assim, aquela coisa que todo mundo acha que afogamento vai ser só na piscina, né? Alguma coisa, a gente até estava conversando, né? Mas muitas vezes acontece num balde de água que a criança balde de água, a doutora Franciose falou isso, sabe? É muito angustiante, né? Uma criança pequena, bebezinho, ali 1 a 2 anos, basta ali em torno de 50 ml de água que já é capaz de inundar a via aérea dela e causar afogamento. Então, você não precisa ter um mar de água basta aquele tanto que preencha, né, o sistema pulmonar dela ali e causa os sintomas de afogamento, né? Então, isso é a primeira coisa, você saber que todo lugar com água, ele é uma fonte de acidente, até que prova o contrário, né? Então, a primeira coisa é você encontrar a criança numa situação como essa, a gente vai fazer a primeira avaliação inicial para ver se ela está respirando e se tem pulso, né? Se a criança está respirando, a gente vai colocar, checa, né, o pulso. É muito difícil para leigo aprender a checar eu ia perguntar pulso. Onde é que é o pulso da criança? É no mesmo local? Não, a gente tem que checar o pulso central. Então, assim, pegar artérias mais grossas, né? Então, bebezinho, menor de 1 ano, a gente geralmente checa aqui no braquial. Que é bem aqui, que pega essa... Seja em qualquer um dos braços? Isso, qualquer um dos braços. Certo. Ele tá bem aqui, assim, do lado. Aqui é uma artéria? Uma artéria. Uma artéria. Aí a gente vai sentir pulsando, certo? Aí se for criança maior, de 1 ano, aí a gente já pode vir aqui no pescoço, que nem a gente faz com adulto. Sim. Vai aqui no carotídeo, que já é mais fácil. Porque a criança menor, ela tem pouco em pescoço. Às vezes é difícil de pegar. Então, a gente vai aqui no pescoço, né? Aí, avaliei, tem pulso, tá respirando? A gente vai colocar ela em posição lateral de segurança, né? Colocar para prevenir que às vezes acontece por ter engolido água, ela vomitar e tudo. Coloca ela em posição lateral de segurança, que é como, né? A criança deitadinha de lado, assim, certo? A mãozinha assim e a perninha dobrada, tá? Depois eu posso mandar até umas fotos e tudo. E aí, nessa posição, vai prevenir risco de broncoaspiração, que é quando a criança vomita e aspira o vômito, né? Se engasga com o vômito, como se fosse. E aí é um outro afogamento, né? Isso, aí é outra situação, já gera um outro problema. Um outro problema que é a asfixia. Então, a gente tem que colocar nessa posição e aí já buscar emergência. Outra coisa importante também é lembrar de tirar as roupinhas molhadas, porque a hipotermia, né, ou seja, a temperatura muito baixa, ela piora muito também a situação da criança afogada. Então, tirar as roupinhas molhadas, aquecer, enrolar na toalhinha, isso é uma coisa também que é muito importante de fazer. São coisas que mudam muito o desfecho. Se você pega ela muito ruinzinha e você leva com roupa com tudo, às vezes ela chega lá muito hipotérmica, temperatura baixa, que isso é ruim, o coraçãozinho começa a bater mais devagar, nem pelo fato do afogamento em si, às vezes pela são coisas que pioram, né? Que pioram o desfecho. Então,
lembrar de tirar a roupinha Tirar a e aquecer a roupa, criança. colocar uma roupa. Isso. Isso, Normal. nessa situação que ela estava ali, né, realmente estava respirando, tinha pulso. Aí, se você checa que realmente não tem respiração, não tem pulso, aí é uma situação de parada cardiorrespiratória, né, por afogamento, e a gente vai ter que agir com os primeiros socorros, que sempre lembrar de chamar ajuda. Se eu e mais outro Um fica fazendo e o outro vai. já vai chamar ajuda, chama o SAMU 92 ou já vai buscando o carro para levar para algum. Isso é uma coisa também que muitas vezes a família fica na dúvida do que fazer, né? O que acontece? Crianças pequenas, elas são mais fáceis de transportar. Então, às vezes, a você ficar ali fazendo os primeiros socorros, esperando o SAMU, às vezes a demora mais. dependendo de onde você Se tiver um tá. veículo, é bom ir logo Se para o tiver hospital. um veículo e tem um hospital próximo, é uma criança de fácil transporte, que no transporte você vai poder continuar a fazer aquele primeiro atendimento, o ideal é que você vá levar logo. Já levando, sim. Agora, às vezes, é uma criança maior, um adolescente, que você não vai conseguir ficar mantendo os primeiros socorros durante o transporte, aí a gente orienta realmente esperar um socorro chegar, né? Tem essa questão. Criança tem essa vantagem que é pequenininha, é mais, dá para você carregar transportável, ali. né? Então, dá pra gente levar ela de modo em que a gente consiga fazer assim de modo efetivo a manobra, né? E essa manobra é aquela massagem cardíaca? A massagem cardíaca e aí a respiração, né? Fazer quando tem 2 socorristas, tá? Eu e tu. Aí vou ficar eu aqui na compressão e aí a compressão varia. A criança maior a gente vai fazer com as 2 mãos, né? Certo. Aí lembrando de o cotovelo tem que estar flexionado. Nesse momento eu vou jogar o meu peso do corpo em cima da... não entendeu? é o cotovelo não é que o cotovelo, faz, porque né? isso aqui cansa muito. Se você ficar aqui só no cotovelo, ó, tanto não vai botar uma força adequada, como você vai cansar mais rápido. Então, o que é que a gente orienta? Fazer... Usar o braço como usar o braço e você mesmo, joga o peso do teu corpo em cima, entendeu? Certo. Trava aqui o cotovelo e aí você vai jogando. E aonde é, doutora, que você coloca? É aqui no externo, né? Bem no meio. Geralmente, bem no meio aqui. Geralmente dá mais ou menos na altura dos mamilos, na região intermamilar, né? Certo. Tanto não é na parte final aqui. Não, é bem no meio aqui. Onde tem esse osso isso. mesmo, né? E é onde a gente apoia a região hipotenar aqui, né? A gente apoia bem nessa região. No tórax mesmo. Isso, no tórax mesmo, e a gente vai fazer o movimento. E aí, em crianças menores, né? Bebezinho, de meses, aí a gente vai fazer com as mãozinhas, assim, abraçando o tórax da criança, né? Sim. A criança tá aqui, celular aqui, vamos fazer a criança. Aí você vai fazer esse movimento aqui. Abraçando o tórax. Usando os dedos como se fossem as mãos. Isso, exatamente. Como se fossem as mãos e bem no meio. Dá pra fazer também com os 2 dedinhos assim, no tórax da criança. Certo? Mas esse aqui é mais efetivo, né? Você consegue fazer com mais força. E é importante que a superfície embaixo seja uma superfície rígida, porque se você for fazer, tipo, em cima de um colchão, uma coisa assim, aí a força... junto, né? Exato. Por isso que eu falei da questão do transporte. Porque se no transporte você não for conseguir garantir essa superfície rígida pra fazer, aí acaba atrapalhando, entendeu? Entendi. Mas você tem uma criancinha pequena, um maninho que cabe ali atrás, você pode colocar uma superfície rígida, continuar o suporte ali até um hospital mais próximo. Se esse hospital você for conseguir chegar num período mais rápido do que o socorro chega, entendeu? Porque a gente sabe que o SAMU tem muita demanda, são poucas ambulâncias para a cidade, às vezes, né? Dependendo do horário, o trânsito enfim, às vezes complicado. acaba. E isso é uma coisa que muda muito. Então, depende disso. Se você vai conseguir manter no transporte esse primeiro atendimento. Porque assim que você identificou, não tem pulso, não está respirando, iniciar as massagens imediatamente é o que vai. E resolve, doutora, assim, por muitas vezes resolve. Sim, quando a gente, assim, a parada intra-hospitalar, a gente tem uma taxa de resposta, né, de retorno à circulação bem mais alta do que a parada extra-hospitalar, né? A parada extra-hospitalar, ela sempre tem esse risco maior, assim, né, de não ter retorno à circulação. Mas a gente tem casos que voltam sim. Coisa né? boa. Mas só voltando para a parte da massagem, porque quanto tempo que você fica dando? Porque tem um período, né? Você dá tantas massagens e só para a boca da pessoa também, né? Isso, exato. Se tiver em 2, assim, tá, eu e tu. Aí vai ficar na compressão, eu vou ficar aqui na compressão, aí vai ser 15 para 2. Eu faço 15, 13, 14, 15. Aí você vai e faz 2 respirações, né? Nessa situação, em casa, a gente não vai ter máscara, essas coisas, oxigênio. Vai ter que ser boca a boca mesmo, né? Exato, boca a boca. O boca a boca, na última atualização do PAUS, né, que é como se fosse a cartilha mundial que nos orienta com relação a essas questões, ela desobriga do boca a boca. Mas numa situação como essa, você tá com seu filho, enfim... Não tem. Porque não tem o que pensar, né? Eu acho que nem que se não for seu filho, alguma coisa assim, acho que eu, como profissional, não consigo também. Não dá. Sim.
você vai, porque tem um risco de contaminação, essas coisas assim, Claro. mas eu acho que numa situação como essa a gente nem consegue pensar muito, Sim. mas tem ela desobriga, orientação, né? né? Ele desobriga, mas numa situação como essa a gente vai fazer. Então, a ventilação, né? A gente faz duas. Fecha o nariz, né? Que acopla bem a boca. Pra não E sair aí, o ar, né? isso. E aí acopla bem a boca E e aí faz, sopra. sopra duas ventilações. 1, 2, Isso. e Aí aí volta volta a pros massagem. 15. Isso. Aí Até 15. 15, 13, 14, 15. Aí você. 1, 2. 2, Aí 3, 1, 14. 2, 3, Tem, 14. tem só Exato. uma pessoa, dá pra fazer também, né? Aí 15. se for de uma Vai. pessoa, o que é eu recomendado? É fazer 32. Ah, é? 32, isso. Hum. 30 compressões, aí faz duas ventilações. 30 compressões, faz duas ventilações. É o recomendado quando tem só um socorrista, Porque entendeu? senão a pessoa cansa muito também, né? É. E aí, lembrando que mesmo você ficando de 2, a orientação é quando dá 2 minutos desse ciclo, tentar trocar. Se tiver outra, você vai para ventilação, ela vem para compressão, porque cansa bastante. A gente A olhando animação assim, não cansa imagina muito. que cansa, mas Não, cansa, né? cansa muito, muito mesmo. É. Até esse aqui da mãozinha, quando tá chegando assim, 1 minuto e 20, você já tá com o dedo cansando, E fraquejando. quanto tempo a gente tem que fazer isso? É até chegar Até nosso chegar ajuda. Mesmo Até que chegar passe 2 minutos, ajuda, 3 minutos, 5 isso, minutos, vai você ficar tem que ficar fazendo. até chegar ajuda, Ou até a chegar no pessoa hospital. retornar. Exato, ou a Tipo, pessoa retornar. se você sentir que a pessoa voltou a respirar, aí Isso, você para. isso. Sentiu, ela voltou a respirar, aí você coloca naquela posição lateral que eu falei e Aham. já vai buscar a ajuda o mais rápido possível, Uhum. certo? Pronto, bota na posição lateral e Buscar vai. ajuda. Mas aí já respirou, já pode parar com a massagem, Se né? tá respirando, aí você vai checar, né? Concluiu os 2 minutos, aí você vai checar se teve pulso, né? Nos locais que eu falei. Aí voltou o pulso, ela voltou a respirar, aí a gente já pode colocar em posição lateral e buscar a emergência o mais rápido possível. Porque essa situação de retorno pós-parada, né, é algo muito complexo, né? A gente vai ter que ter Tem que todo ver esse quanto cuidado tempo, depois, se às ficou sem vezes, oxigênio, exato, né? às vezes o Toda uma... coração volta com dificuldade, é Não, bem voltou dramático. ao hospital, mesmo Correu, exato, não tem o que exato. E aí, agradecer ali, mas continuar com exato, alerta, né? exato. Então, isso daí é para caso de, acredito que para caso de afogamento que a gente falou, tem outro caso que precisa de massagem cardíaca, doutora? Todo tipo de parada cardíaca, você precisa fazer essa avaliação, né? Tem situações em que às vezes você não sabe o que aconteceu, você encontra só a criança desacordada, né? Cheguei, encontrei a criança desacordada. E aí eu sempre, independente, né? Criança adulta, a gente sempre vai fazer essa avaliação inicial. Ah, Cheguei lá, tá desacordada, tá inconsciente, eu vou checar se ela tá respirando e se tem pulso, certo? Porque tem outras causas de parada cardíaca, né? Parada cardiorrespiratória, a gente falou que dá afogamento, mas tem outras várias causas. por Certo? queda, será? Tem... eu não sei. Tem, se dependendo da queda, assim, levou uma queda grave, teve um sangramento importante na cabeça que afetou o centro da respiração e aí ele parou de Ela pode respirar. ter. Aí ele evoluiu para parada cardiorrespiratória, entendeu? Por exemplo, hipoglicemia. A criança que tá vomitando, não consegue se alimentar, aí faz, né, a glicemia baixa no sangue. Essa é uma das causas de parada cardiorrespiratória na criança. Não é no adulto, mas na criança pode ser. Entendeu? Então, tem as causas cardíacas também, algumas arritmias. Às vezes a criança nasceu com algum tipo de arritmia, alguma cardiopatia, não sabe, a família não sabe, não tem histórico e tudo, e às vezes a criança é encontrada desacordada porque teve alguma arritmia e fez uma parada cardíaca, entendeu? Então, tem situações que você vai só encontrar a criança desacordada, né? E aí, a gente vai agir do mesmo modo. Encontrei a criança desacordada, vou checar pulso e respiração. Tem pulso, tem respiração, e aí eu vou buscar correto. hospital com a criança desacordada, né? E tentar já, alguém vai indo e a gente já vai vindo com quem estava na casa, o que aconteceu, quem viu a criança a última vez, como que ela Para estava. poder ter o cenário ali para falar para o profissional. Para falar para a gente ir atrás do que aconteceu, qual foi a causa dessa perda de consciência que a criança teve, né? E aí, se naquele momento eu chequei pulso e respiração e não tem, aí eu inicio também os cuidados. Né? A parada, esses mesmo que eu orientei no afogamento, a gente segue do mesmo jeito, mesmo protocolo para qualquer outro tipo de parada cardiorrespiratória, entendeu? A gente segue do mesmo modo, que as causas são várias, mas a gente conduz do mesmo modo. Da mesma forma. Né? Lembrando sempre da questão de chamar ajuda, né? Ligar o SAMU 192, ou conseguir transportar mais rápido em tempo hábil, né? Às vezes mora muito perto do hospital, enfim, alguma coisa assim.
o importante é você conseguir, porque quando você chega no hospital, ou quando o SAMU chega, aí tem um suporte avançado, né? Porque é isso que eu falei aqui dessa massagem, é um suporte básico de vida que a gente aprende, né? Aí tem um suporte É o primeiro avançado. socorro em si, né? Ali é os Exato, é aquela primeiros. coisa básica mesmo. É. Então, assim, que isso é como eu falei, muda muito. Assim, aquela criança que, da hora que chegou e foi identificada e começou a massagear, começou a fazer tudo, vai ter com certeza um desfecho melhor do que aquela criança que você só pega ali da piscina e sai correndo pro hospital e ela entra no hospital sem ter sido feito nada. Então, assim, Entendi. tem o tempo de submersão, que a gente às vezes não sabe quanto tempo foi, é quanto tempo que a criança tá lá na piscina, aí junta com o tempo em que você identificou e o tempo de translado. Então, se soma ali muita coisa, né? Os estudos mostram que mais do que 5 minutos de hipóxia, né? Falta de oxigênio, já tem um grau muito importante de lesão neuronal, né? Aí as sequelas E podem aí ficar as sequelas podem ficar. Essa questão de ficar, sequela é uma coisa também que sempre que acontece isso, a família fica muito, o que vai acontecer, como vai ser, mas é uma coisa também que na pediatria a gente não consegue definir, né? Até porque Quanto que criança é vai diferente de ficar, adulto, né? eles têm um negócio chamado neuroplasticidade, que isso aí eles conseguem reorganizar mesmo esse funcionamento neuronal, né? Assim, e eles têm ainda formação de novos neurônios e tudo, e muitas vezes o que num adulto podia ser cama pro resto da vida, a criança às vezes volta a fazer tudo. Entendeu? Normal. Então é uma coisa que a gente não consegue definir e nem dizer para a família, nem falar assim, olha, na primeiro atendimento já dizer, olha, não dá, vai ficar assim, não se faz, né? É porque eu acho, doutora, que a natureza ela é tão perfeita que ela coloca a criança nesses primeiros momentos de vida, sabe que existem os perigos, né? Então, Sim. para ela ela continuar, né, a vida, né, que é o que a natureza quer, que a vida continue. Sim. Ela dá ali algumas possibilidades para a criança para que ela continue. Eu vi uma matéria no Fantástico, uma vez faz tempo, falando de criança recém-nascida quando cai em água. O tempo que ela consegue ainda sobreviver é muito mais do que o adulto. Sim. É muito mais do que o Sim. adulto. Eu fiquei impressionado, justamente porque ela sai sem sequela, sai sem nada, porque é como se o corpo conseguisse se adaptar ali, né? Então, realmente, não tem como você falar para a família, né? Exato. Eu costumo falar, eu trabalho só nesse cenário, né? De criança grávida, sala vermelha e tudo. E eu costumo falar que as crianças são fênix, né? Fênix total, não tem como, assim, você vê a criança ressurge demais, você vê a criança chegando muito ruim e tal, você pensa assim, não, nossa, essa criança aqui vai ficar, né? Você pensa só com você, não fala, mas você pensa, cara, mas essa criança vai ficar muito sequelada e tudo. Quando termina ali o tempo de internação, aí a criança passa ali, abre, tia, tô indo embora, gente, assim, é um negócio que enche os olhos, assim, sabe? Eu estou muito feliz de trabalhar com o que eu trabalho, um negócio que... Eu imagino mesmo. E aí você lembrar que você fez parte daquele atendimento inicial, que você foi assim, foi um pilar importante para que aquele desfecho estivesse ocorrendo, sabe? Isso é incrível, não, mesmo. Imagino. E com criança, né? Tudo que envolve criança é muito... o peso é maior, né? É um peso maior. E, doutora, na parte de você encontrar a criança desacordada, que não foi por afogamento, aí você vai fazendo a massagem ali até ela respirar. Quando ela respirar, você para a massagem, manter o mesmo protocolo. Você vai checar, mas tem que colocar ela de ladinho também? Coloca, do mesmo jeito. A gente também vai ficar fazendo até toda a vida, checar a respiração e o pulso, né? Toda a vida. Se tiver pulso, estiver respirando, é que eu paro e busco o hospital. Mas aí bota de ladinho também, bota né? de ladinho, posição lateral de segurança. Facilita a respiração, né? Quando a pessoa tá de lado? Ela diminui o risco de broncoaspiração. Aquilo que você falou, né? Exato, porque se ele vomitar, alguma coisa assim, ele não... Perfeito. Exato, porque a criança que volta da situação como essa, ela não volta assim, pinotando, né? Vai voltar largadinha e tudo. Então, a gente não tem certeza do quanto que ela tá protegendo a via aérea dela, né? Então, ela pode acontecer um vômito que ninguém vê, ela só fez ali, aí aspirou e... Pronto, vamos falar de um problema menos grave que esse, mas que também pode acontecer muito e que é bom os pais saberem dos primeiros socorros. Pancada, né? Queda, quebrou um braço, quebrou uma fratura exposta, alguma coisa do tipo assim. Tem, claro, óbvio, vai levar para o hospital, mas a criança não está em risco de vida ali, né? Como existe um protocolo para isso? Ou é do jeito que pegou, coloca no carro, leva para o hospital? Como é que a orientação?
o maior cuidado que a gente tem que A ter é criança quando acordada, lembrando que ela está né? acordada, Isso, tá? isso. Não só acordada, como consciente, Pronto, né? a Como criança consciente. ficar consciente, realmente a gente já fica mais tranquilo, Mais né? leve. Respira fundo e tá, vamos tomar Ah, os cuidados. E assim, nesse momento, mais uma vez, é importante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes você leva para o hospital e nem precisava levar, né? Às vezes hum, tem os sinais e sintomas de alarme que a gente fala, uhum, né? E é importante a família conhecer e ficar observando para levar nessas situações, né? Então, assim, quando a criança cai, forma aquele galo aqui na frente, né? Aquele galo, né, que é o hematoma, na região frontal, ele é ok, é super comum de acontecer, não é uma coisa que preocupa, não é um sinal de alarme. Aí já se formou galo em outras regiões, né, que na região posterior da cabeça, aí já é um pouco mais preocupante, já é uma das coisas que a gente tem que observar dependendo de como foi a queda. sim. Aí tem que observar a questão de vômitos, né? Se teve 2 ou mais episódios de vômito depois da queda. Tem que observar como é que tá o comportamento da criança após a queda. Às vezes a criança não desmaiou nem nada, mas depois da queda ela ficou mais molinha, ficou mais hipoativa, ou ficou mais irritada. Também isso pode acontecer, ficou mais irritada, né? Muito chorosa demais e tudo também é outra coisa que é sinal de alarme. A própria altura da queda também é uma coisa que é sinal de alarme. Então, para crianças menores de 2 anos, uma queda acima de 1 metro, e para crianças maiores de 2 anos, acima de 1,5 m, mais ou menos, já isso por si só já é um sinal de alarme, a Já altura tem da que queda, levar, né? assim. E bater na cabeça, né? Exato. Isso para pensando Em em cabeça. cabeça, exato. O mecanismo, por exemplo, o acidente, se foi um acidente de carro, a criança tá bem, mas foi um acidente que teve um óbito, ou foi um acidente de alto impacto, uma coisa assim, também é sinal de alarme. Então, quando chega na emergência, a gente vai juntar todas essas peças, e aí, dependendo dos sinais de alarme presentes, a gente vai avaliar se vai precisar da tomografia, ou se a gente pode fazer só o período de observação. Porque se a criança não teve sinais de alarme, ela vai ficar só em observação. E às vezes essa observação você pode fazer em Em casa, não né? precisaria necessariamente ir para o hospital. Ainda mais nessa época que a gente está chegando agora, das viroses, né? Vão começar as viroses. Às vezes E é pior ela aí, ir para o hospital do que ficar em casa, né? exato, vai com a pancada na Na cabeça e cabeça volta com e volta uma com a virose. gripe, e volta com uma coisa assim mais séria, né? Aham. Então, é importante a gente saber reconhecer. Porque se a criança bateu a cabeça, formou aquele galinho, mas é um galo aqui na frente, e a criança depois, cara, às vezes ela fica irritada por dor, né? Então, você medicou ali pra dor, depois a criança ficou bem, tá agindo normalmente, não teve vômito, não teve alteração de Vida que comportamento, segue. é vida que segue. Perfeito. E o período de observação também, né? Porque o tempo de manifestação desses sinais de alarme, se a criança realmente evoluir com alteração, é nessas primeiras 4 a 6 horas. Então, é o tempo de observação inicial. Passou disso, pode ser que isso se deva a alguma outra coisa, certo? Que recentemente eu até peguei uma paciente assim, foi uma história que tinha tido uma queda da cama, tipo, numa terça-feira, aí quando foi da quarta para a quinta, ela começou a vomitar. Vomitar. E aí, a mãe preocupada levou na emergência, tinha feito tomografia e tudo, mas a criança continuava com esses vômitos. Aí, quando foi no dia seguinte, o outro irmão começou a vomitar, o outro irmão começou a vomitar e ter diarreia, e, fim das contas, Então era um quadro de não virose, era nem a entendeu? queda, não foi a queda Exato, em si, né? exato. Uhum, E aí, acaba que a família às vezes associa muito, né? uhum. Outra coisa que o pessoal associa muito é febre. Às vezes, bateu a cabeça, aí chega com febre, aí, não, doutora, eu acho que essa febre é porque ele bateu a cabeça tal dia. Isso não existe também. Trauma crânioencefálico não dá febre, certo? A febre provavelmente é por conta de algum outro motivo. Importante isso daí. Bateu a cabeça, ficou com febre, não. O pessoal geralmente doutora, eu acho que é porque ele bateu a cabeça há 2 dias atrás, há 3 dias atrás. Ah. Semana passada ele bateu a cabeça, acho que Então, não é, certo? O TCE não dá febre. Então, atentar para esses sinais de alarme aí, né? O vômito, a questão da irritabilidade, sonolência, né? O surgimento de hematoma em outras regiões que não aqui o frontal, tá? Às vezes, quando tem trauma na base aqui do crânio, a criança pode também ficar com ao redor do olhinho roxo, atrás da orelha roxo, que aí é sinal de trauma de bom base de observar, né? crânio. É bom observar. Base de crânio, que é essa região mais aqui, né? E aí é um pouco mais complexo, assim, quando tem trauma nessa região. Aí manifesta com esses hematomas. São coisas que às vezes a mãe pode não associar. Porque ele ficou roxo ao redor do olho, mas ele bateu, foi aqui em cima, aqui atrás. Enfim, pode acontecer. Então, são coisas que a gente tem que observar. Né? Perfeito. Eu acho que a distância da queda é que é o maior, porque uma batidinha, uma coisa que fez um galo, realmente você consegue você mesmo identificar, não, isso aqui foi uma pancadinha. Mas uma queda maior, você não vai esperar
se manifestar, né? Acho que você já leva logo, não é isso? Se for uma queda, uma altura maior do que 1 metro, metro, né? né? Para menores de 2 anos e maior de 1,5 m. Já tem que... Aí, assim, nesse caso, se for só só isso, só a altura, e depois a criança caiu, mas não desmaiou, não vomitou, não teve nada, ficou bem, você pode optar por essa observação, né? Principalmente se você tá, um pai... Eu acho difícil os pais esperarem aí, vamos observar. Dependendo do tamanho, porque assim, ele não teria sinais de alarme, tem um fluxograma que é o PECARD, que é um fluxograma americano, que é o que orienta a gente a decidir sobre TC ou observação, né? E aí, nesse fluxograma tem esses sinais de alarme e tudo, e aí, nessa situação, por exemplo, tem só a altura, mas não teve nenhum sinal de alarme, é uma situação que você pode optar por TC ou não TC. TC e observação, entendeu? E aí, assim, a TC também tem que lembrar que é uma radiação muito alta, né? Ela equivale a mais de 100 raios-x. Não é para você fazer por qualquer coisa, exato. né? Então, às vezes a mãe acha que é só, não, vamos fazer só por desencargo de consciência. Né? Pior, né? Exato. Então, a radiação aumenta risco de câncer e tudo. E, inclusive, o câncer de nervoso central é o câncer mais comum, o tumor mais comum da infância. Olha aí. Né? Fora as leucemias, então, né? Então, não é apenas por questão da prevenção em si, assim, do pai ter a paciência de aguardar ali, não. Isso. É porque não pode, por qualquer coisa, fazer uma tomografia, né? Exatamente, é o primo non série, né? Que é a primeira, assim, os ensinamentos de Hipócrates, que é você primeiro não fazer mal. Então, se tem uma literatura lhe resguardando de que não faz sentido você fazer tomografia naquela situação, não tem por que você, vou fazer porque os pais estão pedindo, uma coisa assim, entendi, né? Então, tem que ter realmente aquela indicação. Então, pode ser que você, se for uma altura grande, a criança não teve nenhum sinal de alarme, mas estou insegura, leve para o hospital e ele pode ficar em observação, né? Dentro do hospital, porque qualquer alteraçãozinha a gente já vai flagrar, já vai indicar, né, a tomografia, mas a gente vai sempre ponderando os sinais de alarme. Aí não, ele bateu a cabeça e teve 3 episódios de vômito em casa. Aí já vai indicar a tomografia. Entendi. Bateu a cabeça e ele ficou, assim que bateu, ele ficou desacordado e depois acordou. Tomografia. Entendeu? Aí a gente vai juntando. Tem esse roxinho ao redor dos olhos. Tomografia, entendeu? Claro. Tem sinais de alarme que a gente já... Não, tomografia, não tem como. Entendeu? E aí outros a gente vai ponderando. Não necessariamente a altura em si, né? Exato. A altura é um agravante, mas exato, um agravante. É o pós-queda que vai dizer se vai precisar de tomografia ou não. E tem uma crença popular, doutor, que eu não sei se é verdade, de que a criança, quando bate a cabeça, ela não pode dormir. Sim. Isso é verdade, assim? Não, é crença popular mesmo. É crença mesmo, né? Então pode deixar a criança dormir. Pode. O que acontece? Se for o horário habitual da criança dormir, né? Ela pode dormir, não tem nenhum problema. Qual é o problema? É porque depois que tem a queda, a gente tem que ficar naquele período de observação para ver se a criança está ficando mais sonolenta, mais irritada, enfim. Se ela dormir, você não vai conseguir saber. Exato. Então, ela dificulta essa avaliação. Mas não é que, tipo assim, se ela dormir, vai piorar e... Não. É só mesmo para a questão do diagnóstico, né? Exato. Você analisar se ela tá, por exemplo, se ela vai ficar sonolenta. Se ela tá dormindo, você não vai saber. Exatamente. Né? Então, e dependendo do horário também. Se ela levou uma queda 3 horas da tarde, ela não é acostumada a dormir naquele horário. Isso. Exatamente. Se aí ela tomou a queda e foi dormir, isso. Alerta. Perfeito. É exatamente isso. Entendi. Essa questão do sono é exatamente isso. A gente tem que usar ele como um sintoma para nos guiar. Né? Agora, tipo assim, bater a cabeça meia-noite. Não deixa ele dormir, não. Aí vai ficar sem dormir a noite toda. Aí a criança tá caindo de sono porque você quer meia-noite. Aí eu vou tomografar ele por conta disso. E até mesmo ele bateu a cabeça 3 horas, ele não é acostumado a dormir. Mas aí ele vai dormir. E se ele dormiu, ficou sonolento, é levar para o hospital, né? Exato. Mas não pode não precisa proibir dele dormir. Isso, exatamente. Pronto, é isso que eu queria saber. Se você vai só vigiar o comportamento do sono dele. O dormir em si não vai afetar em nada o desenvolvimento, porque é isso que o pessoal fala. Não deixa não vai afetar. Piora, não. É só essa questão de você conseguir monitorizar o que aconteceu naquelas horas seguintes ao trauma, entendeu? Perfeito. Porque se ela tá dormindo, você perde o parâmetro. Eu vi outro ponto que é uma angústia, assim, que eu queria saber qual é como proceder. Picada de inseto, Sim. tipo escorpião, né? Sim. Eu vi uma vez uma criança, porque o escorpião que tem aqui no Ceará,
ele pica um adulto, o adulto não morre. Isso. Mas a criança pode morrer. Uma Isso. criança morreu. Eu vi que ela levou uma picada no berço e morreu. Tem como o pai fazer alguma coisa? Assim, o que é que. Até chegar ao hospital, né? Claro. Pronto, até chegar ao hospital, a primeira coisa é você ver se, porque às vezes ele pica e pode ficar, né? Ali, às vezes já aconteceu, já cheguei na UPA e a criança chegou com o escorpião ainda pendurado no pé, né? Então, assim, tirar, né? Na Não hora, assim, tiraram. não tirar, né? É uma- É o primeiro passo, assim, sempre que tem algum Hum, agente, assim, a primeira coisa é cortar o. tirar, né? Tirar ali. Exato, cortar aquele momento. Então, Mas é tira bom o. levar o escorpião, né? Sim, sempre. Hum, Sempre é importante levar o bicho que picou, não só o escorpião. Às vezes tem uma larva, um largado, sei lá, uma cobrinha pequena, então sempre levar o bicho é o melhor, certo? hum. E aí a primeira coisa é você tirar, né? Aquilo de Da criança, né? tirar da criança, porque eu já vi a criança chegando ainda com o bicho Não, pendurado, pelo amor naquela de Deus. agonia. Como eu Sim. falei, na agonia, às vezes A a pessoa age sem consciência pensar, né? vai-se embora, exato. Aí chegou lá, então pior, né? Porque foi mais tempo o O bicho lá veneno. injetando veneno na criança, Aham. né? Então, assim, realmente, como você falou, o escorpião amarelo, que é a espécie que tem aqui no Ceará, ele realmente só causa o veneno dele, tem efeito local nos adultos, né? Então vai causar ali um pouco de dor, dormência, um incômodo local. Ele não chega a cair na corrente sanguínea. Mas em grupos de risco, crianças, principalmente menores de 2 anos, e idosos, ele pode sim cair na corrente sanguínea e ter efeitos bem sérios, né? Ele pode afetar o coração, aí causa tipo uma insuficiência cardíaca ali, né? O coração fica batendo mais fraquinho, causa tipo uma acidez no sangue, né? Que é a acidose metabólica, a glicemia aumenta, tem vários achados típicos de quando você tem uma intoxicação pelo veneno do escorpião, né? Então, assim, se for uma criança maiorzinha, né, ali 8, 10 anos, escolar, teve a picada no local, você tira, e ele tá bem, tá tranquilo, só tá reclamando de dor local, isso pode acontecer, né? Não necessariamente você tem que levar na emergência por conta disso, você pode medicar e ver como é que ele se comporta. Mas crianças menores, principalmente ali, menores de 5 anos, principalmente os menores de 2, você tem que levar na emergência, certo? Porque pode ter essa repercussão mais séria. Então, a gente vai ficar em observação aquela criança, a gente vai ver se não já tá com algum sintoma estranho. Principalmente a criança que, quando depois da picada, começou a vomitar, geralmente vômito e a sonolência são sintomas mais frequentes de a Eles gente devem ver. chorar muito também, né? Chora Porque muito. deve dar uma dor, né? Uma dor grande ali, né? Exato, eles choram muito, ficam irritados, então, às vezes é só por isso, às vezes porque no choro engole um pouco de ar, Aham. às vezes é só por isso, mas pode ser manifestação da intoxicação pelo veneno do escorpião, Mas tem alguma entendeu? coisa que o pai faça? Não, É nessa hora realmente é levar, levar, não você tem tira, massagem, não tem não, nada. não, É tirar o bicho, tirar né? o bicho, né, Claro. não levar Tentar junto, guardar para guarda para mostrar. mostrar, perfeito, e E aí leva, chega lá. principalmente nessa situação, menores de 5 anos, certo? Que são os que podem realmente ter mais risco de ter sintomas. Aí chegando lá na emergência, ele vai ficar em observação, vai colher exames e tudo. E aí, se tiver realmente sintomas de que tá tendo intoxicação pelo veneno do escorpião, existe o antídoto, e aí é feito o antídoto e Ah, geralmente existe o antídoto existe. de picar Existe. escorpião. Então tem como Existe. salvar Lá no mesmo, né? JF, inclusive é importante até falar sobre isso, né? Que lá no JF, no Frotão, a gente tem o Ciatox, que é o Centro de Ciatox. Intoxicação. Então, eles falam tanto, assim, tanta questão de intoxicação com remédios, né? Com produtos de limpeza, enfim, como essa questão de acidentes com animais peçonhentos, eles tanto tiram dúvidas, né? Eles têm um WhatsApp, depois eu posso deixar até com vocês Aham. para colocar na legenda e tudo. Tem um WhatsApp que é de acesso, né, a toda a população, tanto a gente médico às vezes liga para tirar dúvida, como A a população em si, população né? pode também fazer isso, Ah. ligar e tirar a dúvida, né? Manda foto do bicho, diz, olha, foi picado e agora ele tá assim, assim, assado. Aí eles orientam, não, vá na emergência, não precisa ir, é uma coisa assim, faça isso, faça aquilo. Eles orientam, tanto com relação às intoxicações, outras, como por animais, né? E aí lá, o Ciatox, né, ele tem eles possuem os antídotos, tanto para picadas de cobra, de escorpião, eles têm vários antídotos lá, né? E é realmente bem interessante, é bem eficiente, assim, eu já tive a oportunidade de fazer, conhecer, né, o antídoto, quando a gente estava lá no JF, a gente passa na residência de pediatria, né? E Hum. a gente fez na criança que realmente era ela de 1 ano e pouco e chegou vomitando, sonolenta, a gente escolheu uns exames, tinha algumas alterações, e aí o Cientox indicou fazer, né? Aí fez o soro e ela ficou bem, Olha aí. né? Então, assim, é importante levar nessa E situação, porque a ainda. gente sabe que o adulto já não tem essa preocupação muito Uhum. grande, às vezes até vai, né?
mas a criança tem realmente esse risco. A gente Esse risco. não dá pra tem que avaliar. E o Ciatox, só fazendo um parêntese, realmente ele é muito bom. Eu lembro quando eu estava no colégio e eu fiz uma feira de ciências, né? Que era feira de ciências, eu falei sobre cobras peçonhentas e eu fui lá no Ciatox. Perfeito lá. E lá eles me explicaram tudo. Quando tinha as cobras lá? Isso, tinha tudo, tinha tudo. E faz tempo, e eu lembro que eles lá, foi que eu aprendi que aqui no Ceará só tem, só um parêntese aqui, mas só tem 4 cobras venenosas, peçonhentas, que é a jararaca, a cascavel, a coral verdadeira e a surucucu. E aí, assim, a gente pensa que toda cobra tem veneno, nada. Exato, A exato. maioria das cobras não tem. Não tem. Cobra de uma cor só não tem veneno. De uma cor só, normalmente não tem veneno. As cobras que tem são a jararaca, a cascavel, a surucucu, e elas são coloridas, né? São assim, então. Exato. E eu aprendi lá, no Ciatox, muito bom. Então ainda tem esse serviço lá. E lá foi lá que quando eu perguntei assim, tem que levar o bicho, porque eles me orientaram quando eu era adolescente, e eu lembro disso até hoje. Exato. Ó, foi picado, guarde o inseto, guarde o animal que fez isso, porque lá, quando você chega lá, eles conseguem identificar qual o procedimento, né, que eles vão seguir a partir do bicho que levou. Ver de acordo com o aspecto se realmente ele tem risco de ter veneno ou não. Então, assim, isso é essencial. Aqui em Fortaleza, doutora, tem outro centro, fora o IJF, até particularmente porque eu acho que lá é referência, né? O Ciatox é a referência. Assim, eu acho que até mesmo você que tem plano de saúde, acontecer uma coisa dessa, você ir para lá, você vai ser melhor tratado, né? Exato. Não tem um outro centro, não. Né? Até quando acho que eu nunca tive a oportunidade de ver no particular, se eles tiram de lá ou não. Mas o soro, ele é produzido pelo Ministério da Saúde, então, né? Pelo Instituto Butantan. Então, ele é não tem disponível assim para você chegar na farmácia e comprar. Então, eu acredito que deva ter algum envio da medicação, uma coisa do tipo, mas o centro é lá. Até, inclusive, para a questão de grandes queimadas, é uma coisa que eu sempre oriento, até o pessoal da minha família mesmo fala assim, olha, se algum dia eu me queimar com alguma coisa e eu não tiver inconsciente, me leve pro JF. Não, lá é referência. Lá tem um centro de queimados, né, que é atendimento 24 horas para queimadura, que é outro acidente também do médico, que a gente tem que saber o que fazer nesse primeiro momento, e é uma coisa que a gente vê também muito absurdo chegar, né? A criança se queimou, o pessoal já vai, bota café, bota pasta de dente, bota leite, bota... mesmo, café. Café é o mais comum, eu acho. Mas eu acho que hoje vai diminuir, né? Porque o café tá caro, então acho que o pessoal vai dar uma diminuída, vai começar a diminuir. Colocar mais pasta de dente. E aí, a orientação, então, já que a gente começou aqui dos queimados, qual a orientação? A criança se queimou, o que é que ele tem que fazer? Pronto, primeira coisa é você... Se tem roupa em cima, né? Roupa grudada, se tiver grudado, você não vai tentar tirar. Se a roupa não tiver grudada, você vai tirar. E o primeiro passo é você tentar esfriar aquela região com água corrente, fria, certo? Não vai botar gelo, não vai botar nada, não bota dentro do balde, né? Corrente mesmo. Pela questão do risco de infecção, né? Se você bota água numa bacia e bota o braço fica circulando ali a bactéria. Exato. Então tem que ser água corrente e fria, né? Então a primeira coisa é você tentar resfriar, parar o processo, né, da queimadura com água corrente fria. Então corre lá, bota água corrente fria, tira a roupa se tiver por cima, mas se tiver grudada, não tenta tirar, porque pode piorar, né, a lesão. E parar o processo com o resfriamento. Resfriamento em água corrente fria. E aí depois que parou o processo... não colocar nada em cima, né? A pessoa às vezes colocar alguma pomada que tem em casa, porque já orientaram essa pomada. Primeiro atendimento, o ideal é a gente ver como tá a situação sem nada por cima, porque de acordo com o que a gente vai ver lá, às vezes tá só vermelho a primeiro grau, tem bolhas a segundo grau, se já chegou numa superfície mais profunda da pele, tá aquela coisa mais esbranquiçada, terceiro grau. Então, de acordo com o grau, é que a gente vai tomar as condutas. E se você colocar alguma coisa em cima, vai piorar esse diagnóstico. A gente não vai conseguir fazer essa avaliação, né? Mesmo que seja uma coisa recomendada, né? Que alguém vai recomendar depois, mas não é bom passar nada em cima, leva assim mesmo, né? E buscar um centro de queimados. O ideal realmente lá no JF, o atendimento é rápido, porque você chega na classificação, você é direcionado direto para o centro de queimados. E lá tem uma equipe toda que lida 24 horas por dia com queimado, entendeu? Tanto criança como adulto é lá. Tanto criança como adulto é lá, e aí eles vão fazer o curativo, vão orientar direitinho qual a medicação que você vai fazer. Aí tem situação de grandes queimados, né? Quando você tem uma grande porção do corpo queimado, acaba precisando de internação, hidratação, todo um antibiótico na veia, toda
um contexto protocolo ali bem mais grave, né? E aí lá eles têm setor de internação para isso, que eles fazem os banhos anestésicos, realmente é um serviço muito, muito bacana, Uhum. sabe? Mas assim, em situações menores, né, queimadura pequena, aí a gente faz esse protocolo e leva sempre para emergência. Perfeito. Principalmente quando tiver queimadura de face, queimadura de região genital, tá? São situações que você tem que levar também, porque são regiões de maior risco, até para infectar, né, na região genital e fazer uma coisa mais séria. Então tem que levar na emergência mesmo. A gente faz esse primeiro, resfria, não passa nada e vai para emergência, de preferência direto no CTQ, né, que é o Centro de Queimados JF, que lá eles vão fazer esse primeiro atendimento, vão orientar retornos, precisar para trocar de curativa, coisa assim. O atendimento lá para queimados é só para fogo ou tipo ácido? Ácido também entra Também tem. Também tem, eu lembro até de uma criança até interessante que a gente já entra na parte das intoxicações exógenas, né? Porque as intoxicações exógenas, que é quando ou a criança ingere ou tem contato, né, com alguma coisa que é tóxica, a gente também tem esse atendimento, pode, dependendo se for por queimadura, mesmo lá eles também atendem, e se for por medicação, alguma coisa, tem as orientações, mas a gente pode buscar qualquer outra emergência. Mas só lembrando, lá eu já tive uma vez um paciente que foi uma intoxicação por o cloro em pó. Tem um cloro em pó que o pessoal usa em piscina, né? Sim. Aí a criança estava no supermercado com a mãe, aí ele, já naquela fase de engatear, andar sozinho, aí ele, brincando no supermercado, encontrou um saquinho de cloro em pó e começou a morder. Um saquinho. Exato. E aí esse dia ficou uma lição bem marcante, porque ele mordeu e tal. E aí quando ele chegou no atendimento primário, no primeiro lugar que viu, fizeram o exame da boquinha, tinha algumas lesões e tudo. Mas aí falaram com o Ceatox, deram as orientações, passou remédio para dor e tal, e ele foi liberado. Quando ele chegou em casa, que a mãe foi despir ele, tirou a fraldinha, na hora que ele tava aqui mastigando, caiu cloro dentro da fraldinha. Aí tava a região íntima dele com a queimadura pelo cloro, entendeu? Maria. E aí ficou uma lição muito importante, né? Nesses pacientes, principalmente criança pequena, você faz o exame completo. Tudo, despir né? tudo, entendeu? Assim, ele mordeu. Despir toda a criança. Claro. Não, ele teve contato com uma planta. Planta também é outra coisa, outra situação de urtiga, né? Tem algumas plantas que são mais venenosas e tudo. Ele bateu aqui na mão, mas olha, costas, olha tudo, examina a criança como um todo, expõe tudo da criança, examina como um todo. O pai mesmo em casa, assim, porque nessa mãe, na hora do desespero, pegou o menino e levou, aí o menino ficou no atendimento no primeiro lugar, esperou o atendimento, aí foi atendido, aí esperava tirado tudo, né? Exato, então tira tudo, examina, avalia tudo. É o problema da criança, não fala, né? Você tem realmente que... Exato, entra nessa questão que tu falou no começo, porque ele não tem essa, então ele devia estar sentindo dor, alguma coisa ali, mas todo mundo só olhando pra boquinha, porque foi pra onde ele colocou. Então, despir, né, expor para você ver realmente onde tem. Nessa questão aí da parte de tanto dos queimados quanto das intoxicações exógenas, né, tanto por contato com planta, com substância, enfim, é fazer a exposição do corpinho todo, entendeu? Boa. E aí, no caso e também nesse caso, é água corrente? Pode lavar. Lavar com água corrente, né? Exato. Quando é por contato, o que a gente orienta é fazer no primeiro atendimento, né? Lavar bem o local com água corrente. Se for no olho, por exemplo, pode ser água corrente ou soro fisiológico. Se tiver soro fisiológico em casa, aí faz a lavagem bem importante do local. No olho, às vezes, é bem frequente. Então, faz a lavagem do local bem vigorosa, né? Abundância, né? Com água em abundância. Exato. Lava bastante, porque é o mesmo princípio lá do escorpião pregado, né? Quanto mais você tirar... Tem que tirar o agente que está atrapalhando. Exato. Quanto menos tempo o agente agressor ficar em contato com aquela região... O agente agressor. Menos efeito deletério ela vai ter. Então, primeira coisa é isso, lavar bastante a região e aí, na sequência, buscar atendimento. Aí, nessa questão de intoxicação, seja pelo contato, mas muito frequente, a gente pega muito mais do que o contato, é a ingesta, né? A criança ingerindo produto de limpeza ou que ingeriu medicamento, alguma coisa assim da mãe, do pai, enfim... por engano, né? Por brincar. Assim, a gente pega muito na faixa etária dos adolescentes por tentativa de suicídio. Infelizmente, é uma coisa que está crescendo muito. É mesmo, doutora? Muito. Quando eu trabalhei 5 anos na UPA, e assim, acho que a gente não passava 15 dias sem pegar um caso desse. Acho que pelo menos toda semana ou 15 dias tinha um adolescente chegando com tentativa de suicídio com medicação.
Mas assim, sempre foi assim ou realmente Eu acho que aumentou nos tem últimos anos? piorado nos últimos anos, acho que pós-pandemia, assim, a quantidade de adolescentes e cada vez mais jovens, assim, às vezes com criança com 9, 10 anos, chegando com crise de ansiedade na UPA, isso aí tá cada vez mais frequente, Mais sabe? frequente. Não, eu perguntei, mas já sabendo, porque eu conversei com uma psicóloga aqui e ela falou, isso foi em 2023, ela disse que teve um aumento no último levantamento de 49,5%, 50% de casos de suicídios em jovens de 14 a 18. Uhum, Olha aí, é né? muita coisa, Terror, né? De é 14 a muita 18. coisa. Então aí você só comprova, né, o que É, esse dado é. falou. Então eles chegam. Aí são os suicidas, né, os que Isso, conseguiram. isso, Mas os exatamente. casos devem ser muitos também, É, né? Porque a pessoa não necessariamente consegue, né? exato, Chegar. E aí exato. chega para você. E aí qual a orientação? Quando a criança toma alguma coisa? Pronto, quando a criança, quando você encontra, né, ou o Ou a criança ou adolescente, adolescente, a criança ou adolescente geralmente nessa situação de Ah, tentativa de suicídio e a criança geralmente é por curiosidade, curiosidade, sim. tomou, né? Mas a orientação sempre é você não provocar vômito, né? Porque tem muita gente que fala, não, tem que estimular o vômito para colocar para fora. Uhum. Não é orientado, porque a gente não sabe O que qual que foi foi, né? qual foi a substância. Por exemplo, Pode voltar soda queimando cáustica, alguma coisa. exato. Quando vai, né, causa lesão, se ele vomita, volta causando mais Aham. lesão. Então, tem situações como a gente não tem como garantir qual era o agente naquele momento, que se ele pode causar ou não mais agressão na hora do vômito, além da questão também de broncoaspiração, por exemplo, né, da criança acabar engolindo o próprio vômito, ninguém Sim. sabe se ela tomou alguma coisa que deixou ela sonolenta. Enfim, Aham. não é recomendado provocar vômito, também não é recomendado orientar, por exemplo, tem muita gente que fala em tomar leite, dar leite para poder Eu ia perguntar, não, não. neutralizar. Não, não é Leite recomendado não dar é o. leite, nem água. Você não vai sempre lembrar, é que nem a mesma coisa dos bichinhos, vai sempre levar as cartelas do que foi encontrado, Hum, levar as embalagens do que foi encontrado, leva tudo mesmo, para poder, quando chegar lá, a gente avaliar, eu saber qual. geralmente junto ao CEATOX, para saber qual que era o agente principal ali envolvido, quais são as consequências que aquilo pode ter. E aí, dependendo do tempo em que, né, que a criança Foi chegou, tem ingerir. algumas coisas que podem ser feitas, né, carvão ativado, enfim, algumas coisas no hospital. E dependendo do agente, vão ter várias condutas. Alguns vão precisar ficar em observação, colher exames, alguns precisam só orientação, outros vai precisar fazer alguma medicação, algum antídoto naquele momento, dependendo do que a criança apresenta. Então, assim, essa parte é mais É mais variada, né? variada, porque vai Mas depender, cada caso vai ser um caso, né? isso, exato. Mas essa parte aqui dos primeiros socorros, que é o foco do que a gente quer falar aqui para a população, é isso. Lembrar, não provocar vômito, não orientar a ingesta de nenhuma outra Nada. coisa, nem leite, nem água, e sempre levar as As cartelas, cartelas. o vidro, a embalagem, leva tudo mesmo Melhor, para poder a forma gente mais rápida avaliar. possível, né? Exato, Forma mais exato, rápida possível. exato. Eu vi a doutora Franciosa, a gente conversando aqui, ela disse que antigamente tinha muito casos de criança tomar querosene. Sim, Que antigamente tinha mais, né, querosene. é, Ela lembra de uma vez que estava numa UTI, eu fiquei impressionado que ela disse que a UTI, todo onde a criança ficou, que tinha tomado querosene e estava fazendo o tratamento, ficava com cheiro do sim, querosene, sim, é aquele cheiro que né? toma de conta Engraçado, mesmo. que estava dentro da criança, né? E aí ela, Uhum, isso aí realmente é. uhum. Então, doutora, é isso, a gente já está chegando aqui para o final da nossa conversa. Eu acredito que tem mais coisas, né, para gente É, conversar. Eu vou já deixar aqui o convite para em outro momento a gente estar aqui, tá pronto. bom? Para a gente conversar de novo, porque realmente é um ponto importante de como o pai, primeiro, tentar se acalmar, né? Isso. A primeira coisa E é seguindo essas orientações que você deu aqui, já dá para fazer muita coisa, uhum, né? E claro, sempre finalizando com o com, hospital, né? Na exato. chegada do hospital. E aí já fica o convite aqui para outra oportunidade a gente continuar aqui com Com a certeza. nossa conversa. Eu queria deixar aqui, Tony, o Instagram da doutora, por gentileza. Pode Pronto. colocar aí. Adila Mendes, é isso, né? Isso, Pronto, pode exatamente. descer aí, Tony. Aí você dá várias dicas, né? Tem indicações. Exato. Você também, doutora, dá dicas para os pediatras, né? Exato. Como agir, né? Eu gosto muito dessa parte de ensino em saúde, né, de educação Perfeito. médica. Uhum. Então, gosto muito de falar para o colega Pronto, pode voltar pediatra, aqui, para o Tony. colega médico, às vezes recém-formado que está atendendo pediatria, porque tem muitas particularidades dessa nossa Sim, área, né? São claro. muitas nuances. Então, é muito importante ter essa visão do pediatra nesse contexto, né? Então, Uhum. falo muito sobre essa
parte do atendimento de emergência pediátrica para esses Perfeito, profissionais, para a gente ter um né? atendimento de emergência de qualidade mesmo, né? Porque eu costumo sempre falar que o atendimento de emergência bem feito é igual a uma criança na UTI que vai evoluir melhor e é igual a uma criança voltando saudável para casa. Sim. E aí esse primeiro atendimento, seja ele nosso, quando chega no hospital, seja até mesmo de um cuidador, de um pai, de um vizinho, de um transeunte que passou ali na hora e tinha um conhecimento sobre aquele assunto e fez um primeiro atendimento adequado para aquela criança, entendeu? Perfeito. E aí isso aí depois tem um desfecho super bacana e é muito, muito, muito gratificante fazer parte disso. Perfeito. Doutora Adila, pois eu agradeço demais e já fica realmente aqui o convite para a gente falar. A gente tá, esse podcast hoje foi gravado, para quem está assistindo, ele foi gravado em outro momento, mas a gente está fazendo também ao vivo. E o bom do ao vivo é porque a gente pode divulgar antes e colocar para as pessoas perguntarem também, né? Então, eu queria já depois a gente agendar um ao vivo aqui com você, tá bom? Pronto. Para que a gente possa abrir perguntas para as pessoas e aí tirar, porque isso é utilidade pública mesmo, Sim, sabe? sim. Isso aí pode realmente, como você falou, é a importância da mesma, como da UTI, como da alta, é esses primeiros socorros ali, os primeiros, as primeiras ações que as pessoas que estão próximas podem ter, realmente pode o desfecho muda de Totalmente. acordo com o que você fez. Doutora, muito obrigado Show. mesmo, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigada. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, em parceria com a Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.